Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na CBN, Café com Política. Estamos aqui no aguardo do vereador Edson Ribeiro para poder participar da nossa sabatina que nós estamos fazendo desde o final do ano passado. Mas enquanto isso, nós temos a volta triunfal do nosso representante do Centro-Oeste do Brasil, Bruno Silva. Muito bom dia para você, Bruno. Bem-vindo de volta. Oi, Bruno. Bom dia. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia, Aline Albuquerque, todos os nossos queridos ouvintes, né? Agora, representante do Centro-Oeste foi sensacional, meu amigo, né? Estava passeando por Bonito, Mato Grosso do Sul, e olha, Felipe, vou te dizer a verdade, meu amigo, que lugar maravilhoso. Ah, e eu não vi nas suas redes sociais? Morri de vontade. Nossa, que lugar maravilhoso, maravilhoso. Claro, né? Todos os lugares têm seus lados positivos e negativos, né? Mas ali eu vou te falar, é muito mais positivo que qualquer outra coisa, viu? Nada, o Bruno fez um rolê no Centro-Oeste do país, um rolê gastronômico, eu diria também, hein, Bruno Silva? Aproveitei, viu? Voltei mais pesado, viu, Felipe? Tô um quilinho mais, viu? Tô uns 3, 4 quilinhos mais, viu? Ah, normal, faz parte. Mas o que importa, Bruno, é que você aproveitou. Não, aproveitei. Mas, infelizmente, por não estar aqui, perdi a oportunidade de desejar meus parabéns pra você, muitas felicidades, tudo de melhor no último dia 7 de janeiro a você, Felipe Pereira, né, que brilha aqui nos microfones da CBN Campinas. Um abração, tudo de bom pra você, Muito obrigado, viu, Bruno Silva? Um grande abraço pra você. É tudo fingimento, tá? Porque ele já falou parabéns pra mim no WhatsApp, a gente já tá conversando desde o meio das férias dele, tá? É só pra poder acabar com a magia. Mas não tinha falado rádio. ao vivo, né? Não tinha falado ao vivo junto com todos os meus amigos ouvintes, Isso, acabar com a magia do rádio. Ô, Bruno, a gente, conversando com os vereadores nos dias que você não esteve aqui, a gente percebeu algumas coisas que são bastante interessantes para a gente observar o cenário político que se monta aqui na região de Campinas. Nós entrevistamos os dois extremos. Rossini, que está no 7º mandato, não consecutivo, mas no 7º mandato. Perguntei a ele, e ele foi o criador da lei do pancadão aqui em Campinas, se a lei do pancadão era o principal feito político dele enquanto vereador. E ele disse que não. Ele disse que o principal feito político dele era a Constituinte Olha só. no ano de 88. E entrevistamos o Benê Lima, que entra pela primeira vez na Câmara de Vereadores. O Benê é um dos que entra pela primeira vez na Câmara de Vereadores. Tem ali uma ligação com deputados, tal, já teve alguma participação política, mas vê ali uma possibilidade de tentar fazer diferente. E aí a gente até questionou se não havia o risco dele eventualmente se sentir deslocado em alguma forma por conta de já ter tantos vereadores já com uma grande bagagem política. Ele disse que é possível que isso aconteça, mas que ele vai tentar trabalhar para que isso não aconteça. Essa é uma situação, Bruno, que muitos vão acabar enfrentando. Vão, Felipe, e tem uma coisa importante que é o seguinte, eu vou ser sincero pra você, você sabe que além de comentarista, eu sou pesquisador também da área de ciência política, né? Há muitos anos eu venho investigando aí sobre o trabalho dos vereadores como um todo, estudei inclusive a Câmara de Campinas, né? Durante um período aí, né? Quando o Dário ainda na época era vereador, para você ter uma ideia, então eu estudei a produção legislativa dele, dos demais colegas na época, né? Só que tem uma coisa que me chama a atenção que é assim, a gente fala muito pouco, quase nada sobre profissionalização política nos legislativos municipais. Cria-se às vezes aquela falsa ideia, uma falsa perspectiva de que todos aqueles que são marinheiros de primeira viagem inevitavelmente vão oxigenar aquele ambiente, vão fazer e acontecer e tudo vai ser diferente e a Câmara vai ter uma postura mais proativa e tudo vai acontecer. Pode até ser, né, em parte verdade, mas não é verdade no todo, né, o Felipe? Por quê? O que acontece? O legislativo, assim como todas as instituições, né, se por exemplo amanhã alguém chegar para trabalhar aqui na CBN conosco, estiver começando a carreira, estiver no início, ali vai ter bastante coisa para aprender, concorda? Né? Então, por mais que a pessoa tenha a formação, tenha ali todas as credenciais para poder atuar, o dia a dia, a profissionalização, as atividades, conhecer os caminhos, isso vai facilitando o trabalho. No poder legislativo não é diferente sob hipótese alguma, Felipe. Aqueles que vão ficando mais tempos, conhecem um pouco mais do traquejo do poder legislativo, como funcionam os processos, conhecem melhor ali as questões regimentais, sobretudo,
conseguem, inevitavelmente, ter um desempenho legislativo melhor, conseguem ser mais assertivos, vão entendendo os momentos que são momentos que vale a pena comprar uma briga política, por exemplo, para aprovação de um projeto, ou até mesmo para defender o seu posicionamento, e que momentos ficarem mais reclusos. Então é normal que, principalmente aqueles que estão chegando agora, tenham uma relativa ansiedade, e saber lidar com isso, saber trabalhar e olhar para aqueles que já estão mais tempo, né, no Poder Legislativo, pode ser um trunfo muito importante, né? Você sabe que, inclusive, conversando já com alguns prefeitos que passaram muito tempo no Poder Legislativo, alguns até confidenciam e dizem o seguinte, viu, Felipe? Fala, olha, estar no Legislativo, cara, é uma ginástica tremenda, né? Então... É muito mais fácil quando você tem a caneta na mão, né? Do que ter que negociar com dezenas ali junto, né? Teve vereador que comentou isso também, né? Que existe uma coisa que a população precisa entender como um todo, é que o vereador não tem a caneta. O vereador tem uma caneta para poder fazer indicação, mas ele não tem a caneta de decisão, que é uma caneta completamente diferente. E é colegiado, né? E é colegiado. Por isso que eu digo assim, o coração pulsante da democracia é de fato o legislativo, porque ali você tem que ter um esforço tremendo de construção de pauta, né, Felipe? Imagina, o prefeito tem que dar conta de coordenar o time de secretários para poder fazer com que as políticas do serviço funcionem minimamente bem. Só que o prefeito, no limite, é quem tem a caneta na mão e diz, olha, meu filho, você fica ou você vai, né? Ou você entrega aquilo que a gente está colocando aqui como meta, ou tchau. Agora, no legislativo não tem dessa, né? Porque, por exemplo, você pode ser uma força política da situação e o outro ser uma força política da oposição. Por mais que haja diferença de votos do ponto de vista eleitoral, que um represente em tese uma quantidade maior, ou que possa vir a ter mais apoio, em termos de votos, o peso é exatamente o mesmo, Felipe. E aí é por isso que você tem que ter muito jogo de cintura na hora de negociar. E algumas figuras acabam tendo justamente essa dificuldade. Por quê? Porque quando não eram vereadores, muitas das vezes ganhavam espaço, ganhavam projeção nas redes sociais, né? De alguma forma dando voz a demandas que não vinham sendo ouvidas de dentro da sociedade. Mas quando chegam ali e tem que negociar com os demais que entendem que estão em pé de igualdade, aí começa um esforço de fazer política, meu amigo. E fazer política não é nem um pouco fácil. Você tem que lidar com interesses diversos, você tem que lidar com vereadores e vereadoras que vão estar representando segmentos, muitas das vezes antagônicos, e vai ter que dar ali determinados votos em situações que vão exigir até você se explicar para o seu eleitorado. Eu costumo sempre brincar e dizer o seguinte, vereador, principalmente vereador, até mais do que deputados e tudo mais, porque você tem uma lógica partidária a nível nacional e nas assembleias legislativas que é diferente. Mas vereador tem 2 mandatos, viu, Felipe? Um que é para dentro do poder legislativo e o outro que é em relação à sociedade, que por vezes você acha que é a mesma coisa, mas na prática não é bem assim que a banda toca, não. Pois é. Ô Bruno, a gente queria aproveitar para perguntar como é que você avalia que tal equilíbrio, se é que a gente pode chamar de equilíbrio, entre oposição e situação na formação atual da Câmara de Campinas, com os 33 vereadores eleitos, alguns reeleitos? O Dário, como bom nadador, vai ser de braçada, né? Vai ser de braçada. Inicialmente, considerando o cenário, né, Aline? Claro. Por quê? Porque é claro que a situação que saiu da urna é uma, o dia a dia também de manutenção da base de sustentação política é outro. Isso a gente tem que entender e reconhecer. Obviamente tem aqueles vereadores que vão estar muito próximos, alguns deles nós já entrevistamos aqui, já deram ali o tom de como vai ser a relação com o Poder Executivo. A maior parte dos vereadores entende também que não trata-se de ser necessariamente subserviente em relação ao Executivo, né? Então tudo que chegou aqui nós vamos aprovar e tá tudo certo, e o Dário vai ter um caminho cheio de flores. Não é isso, né? Os vereadores vêm insistindo muitas das vezes que querem ter a sua postura independente, querem realizar a dimensão de fiscalização, de fazer as indicações necessárias daquilo que chega como demanda aos seus gabinetes. Aqueles que são da oposição naturalmente vão ter uma atuação muito mais focada em cobranças incisivas sobre projetos e políticas que não funcionam, vão cobrar bastante sobre contratos da prefeitura, licitações, solicitando requerimentos, com envio de informações, né? Muitos dos vereadores da oposição já fazem isso, repercutem isso pela rede. Então, a tendência, qual é que é? É que, sim, naturalmente, o Dário tem uma vida relativamente mais tranquila,
vai ter que saber lidar com essa base de sustentação política, e a oposição certamente vai utilizar de todos os recursos regimentais que tem à sua disposição, e o parlamento felizmente tem isso, né? Porque o parlamento não pode ser uma instância de despachante do poder executivo, ele tem que ter a sua proatividade, a sua função, a fiscalização, tá em cima, propor medidas alternativas em relação ao executivo, ser proativo na dimensão orçamentária, inclusive não é aceitar e dizer amém a tudo que vem de lá para cá, mas ao mesmo tempo a oposição acaba sendo aquela que mais acaba cumprindo com essa dimensão de fiscalização e cobrança efetiva por parte do Poder Executivo, até por uma questão de lógica política, né? Aqueles que são da base estão endossando projetos, estão acreditando nas ações, estão apoiando o que vem por parte do Poder Executivo e se beneficiam também, de alguma forma, perante seus eleitores, aí, de algum modo, né? Dessa aprovação toda. Então, acho que o Dário tem uma vida relativamente tranquila pela frente, mas é preciso saber negociar e lidar no dia a dia com todos os vereadores, porque afinal de contas, cada um deles é um voto fundamental, aí a depender da matéria em análise. Bruno, inclusive, a gente ainda não está tendo o expediente legislativo, né, que só começa em fevereiro, mas já teve a posse, inclusive eu fiz essa cobertura no dia 1º, e muitos ali já aproveitaram aquele momento de fala bem breve, né, de fazer o juramento ali para assumir o cargo na Câmara. Muitos já aproveitaram ali para reforçar os respectivos partidarismos, né? Ideologia. Exatamente. E aí, o que a gente pergunta, Bruno? Você acredita que a Câmara deve reforçar esse partidarismo daqui para frente, com a aproximação da disputa presidencial, e também se isso atrapalha o andamento do legislativo aqui no interior, de certo modo? Olha, eu particularmente acho que, dependendo do que for ser colocado ali em discussão, atrapalha mais do que ajuda. Mas é uma percepção minha, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que tem tantos temas importantes e fundamentais na sociedade, no dia a dia, que o Legislativo Municipal tem que trabalhar e que, por vezes, não é dada a ênfase necessária, e aí se dá muito mais projeção e destaque para assuntos que são assuntos nacionais, né? Isso acaba ocupando ali o espaço, principalmente do pequeno expediente dos vereadores, que é quando eles se posicionam sobre questões de relevância. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos o debate envolvendo, no final do ano passado, o possível projeto de mudança da jornada 6x1. Quantos vereadores não utilizaram do seu espaço de fala para poder debater sobre esse assunto, que em termos legislativos, de capacidade legislativa mesmo, eles não podem fazer absolutamente nada a partir do município, né? Mas obviamente que como atores políticos e como lideranças também nos seus respectivos partidos, nas suas respectivas bases, eles acabam debatendo o tema, muitos acabam utilizando de um recurso que é próprio do Legislativo, que é, por exemplo, você fazer uma moção de apoio a algum deputado que está apresentando um projeto em Brasília, você fazer uma sinalização pública da própria Câmara em relação a um tema de destaque. Então, muitos acabam fazendo isso. Agora, eu particularmente acho muito ruim quando você ocupa muito do tempo do Legislativo de debate, discussão das propostas, saindo das pautas locais e adentrando nas pautas nacionais. Mas a gente sabe também que muitos tentam utilizar isso como trampolim político, né? Felipe, Aline, queridos ouvintes. Por quê? Porque muitos depois desejam sair candidato, principalmente deputado estadual e federal daqui 2 anos. Inclusive, nós conversamos já aqui, a gente está no meio praticamente da série de entrevistas, nós já conversamos com integrantes da esquerda, da direita e do centrão, né, de partidos ditos do centrão, e praticamente a todos nós temos perguntado se as discussões de âmbito nacional vão continuar dominando a Câmara de Campinas, porque o que a gente viu no final do ano passado foi isso, meio do ano passado para o final. Os vereadores estão, pelo menos, dispostos em alguma forma a não tentar polarizar essa discussão em temas nacionais e voltar a discutir a cidade de Campinas. Então já se vê no horizonte alguma coisa positiva. A gente espera assim que se sustente, né? Então, Felipe, né? Uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Exato, vezes, né? Exato. Vamos ver como é que isso repercute. Mas eu acho que quem ganha com isso é a cidade de Campinas. Alguns, às vezes, até pensam o seguinte, viu, Felipe? Nessa nova lógica de comunicação que a gente tem, principalmente via redes sociais, muitos querem até menos
dar ênfase no que efetivamente fazem e mais dar ênfase no tipo de narrativa que constroem a respeito dos assuntos públicos, né? Então, quantos não utilizam das redes como plataforma para poder justamente se conectar com as pessoas, conversar com as pessoas, criar uma determinada imagem, uma determinada impressão sobre si mesmos? Então, acho que esse é o novo mundo em que a gente vive, cada vez mais desse das redes sociais. E às vezes o que acontece? O debate sobre o buraco que não foi tapado no bairro X, né, o recapeamento que não saiu, a limpeza que acabou tardando e a prefeitura não fez, isso acaba ficando em segundo plano, porque não dá necessariamente a visibilidade, né, não dá necessariamente toda aquela visualização que se imagina. Só que é esse o tipo de problema que importa para a vida política local, né? Então, é o que eu digo, é preciso dar ênfase nos temas locais, sim, porque o papel do parlamento é esse. A gente não pode se perder em meio a uma nova economia de comunicação e esquecer daquilo que realmente é a função pela qual foram contratados aí essas dezenas de vereadores e vereadoras, né? Muito bem, Bruno Silva. É óbvio, né, que todo mundo já percebeu, o vereador Edson Ribeiro não compareceu à entrevista que estava agendada hoje aqui no CBN Campinas. Enfim, o espaço continua aberto de todas as formas, o microfone CBN esse ano estará totalmente aberto para que o vereador possa fazer suas explanações. Bruno Silva, um bom dia para você, seja muito bem-vindo de volta. Você sempre faz muita falta aqui, e muitos ouvintes perguntaram também sobre suas desventuras ferísticas, fériasísticas. Deixa um abraço para todos os nossos queridos ouvintes, né? Continue participando, mandando mensagem, obrigado pelo carinho, né? Obrigado você, Felipe, obrigado também, Aline, a todos, né? Que bom poder estar de volta aqui. Eu tava sentindo muita saudade também de todo mundo. A gente também tava. Agora, a pergunta que não quer calar é: comeu carne de jacaré no Pantanal? Cara, vou te falar, grata surpresa, nunca tinha comido, comi. Assim, um cara incauto que nem eu, né, Felipe? Um cara incauto que nem eu, parece frango, só que mais gostoso, viu? Parece frango, só que mais gostoso. Conta como é que foi esse prato, pra gente poder encerrar. O momento Rusto Marcelini de Bruno Silva. Porçãozinha simples ali, ó, você pega como se fosse peito de frango ali, cortadinho, empana, frita, né? Não sei se o horário permite, né, Felipe? Mas aquele chopinho gelado, né? Toma um chopinho gelado, pega tira-gosto. E detalhe, hein? Detalhe, meu amigo. Ketchup de Guavira. Ketchup de Guavira. Né? Iguaria Sul-Mato-Grossense, que eu adorei, né? Tentei trazer um na mala, mas não achei pra comprar, não. Eita! Guavira. É bom, viu? É bom. Guavira, pode procurar aí. Ketchup de Guavira é bom demais, viu, cara? Tem sorvete também da frutinha, cachaça, tem um monte de coisa legal. Guavira parece fisicamente uma laranja quincan. Ah, mas é gostoso, hein? Não, assim física, pra você ouvinte poder ter uma ideia, ela parece fisicamente uma laranja quincan. Parece goiaba pequena, né? Parece goiaba... É bom, só que laranja. Só que laranja, exatamente. Deixa eu mandar aqui pra Samina Di pra ela colocar no vídeo enquanto isso. Ô Bruno Silva, muito bom dia pra você, até amanhã, hein? Obrigado, querido. Bom dia pra você, bom dia pra todos os nossos queridos ouvintes. Quem puder, experimente ketchup de Guavira com carne de jacaré. Olha... Recomendo fortemente. Vai bem também com uma geleinha de pimenta, viu? Um abraço. Com geleia de pimenta, valeu, com certeza. Bruno. Valeu, Bruno. Ótimo ano. 10 horas e 54 minutos. Como desvirtuar totalmente uma